Eu consegui e você consegue. No podcast de hoje, vamos conversar com o empresário Marcos Rabstein, fundador da M2All e consultor de negócios. Ninguém melhor que o próprio Marcos para se apresentar. Marcos, muito obrigado pela sua presença nessa tarde de hoje. Gostaria que você gentilmente se apresentasse para a nossa audiência. Fala um pouquinho de você. Quem é o Marcos Rabstein? Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente num dia bonito desse, ensolarado, no inverno, né? E, sim, eu sou engenheiro de sistemas, mas nunca pratiquei engenharia. Na verdade, eu segui uma carreira que começou no marketing, foi para finanças, pessoas, e foi andando horizontalmente em diversos temas da área empresarial. Até que um dia me identifiquei como consultor de negócios, basicamente um consultor em planejamento e gestão empresarial. Sou divorciado, casado hoje em dia com Rubiana e tenho 3 maravilhosos filhos dos casamentos anteriores. O mais velho tem 31 anos, o Vitor Hugo, que é fisioterapeuta, a Jéssica, que tem 27 anos, é uma psicóloga, e tem a minha baixinha, né, que tem 15 aninhos, ainda é uma estudante. Muito bom, Marcos. Isso tudo é um resultado de uma vida. Né? E essa vida não é construída num único dia. E essa construção, ela parte de um início. De onde você vem, Marcos? Qual é a sua origem? Conta um pouco mais como foi o início da sua vida. Na verdade, Renata, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu mesmo me questionei sobre ela, sabe? Quando eu estava para entrar na faculdade, existiam poucas profissões, daquelas que eram consideradas as profissões de nível superior, né? Era engenharia, medicina, direito, economia e administração. Não sendo isso, você era um qualquer. E eu sempre fui, do ponto de vista positivo, ambicioso. E aí eu disse, medicina, jamais, porque eu não gosto de ver sangue. Direito, desculpem os advogados, mas eu acho saco. A economia eu achava chata, e a administração, talvez, se eu tivesse entendido melhor, eu teria feito administração. Mas eu não compreendia bem a administração. Gostava de física e matemática, meu pai era engenheiro, falei, é por aqui que eu vou seguir. E fiz o curso de engenharia, que eu acabei nunca exercendo na minha vida, como eu falei agora há pouco, né? Mas o curso não foi inútil, porque ele me ensinou uma coisa que me vale a vida inteira. Ele me ensinou a pensar, Renato. O ato de pensar é um ato extraordinário. Se todos os alunos de um curso superior fossem ensinados a pensar, talvez eles se tornassem muito melhores profissionais, e eu tive essa oportunidade. Graças a Deus, eu não nasci em berço de ouro. Eu diria que eu nasci em berço de prata. Né? Bom. Um berço que me deu tudo que eu precisava, sem excessos. E eu acho que o excesso é prejudicial. Né? Mas eu pude estudar em boas escolas, ter uma boa casa, uma boa família, educação, etc. e tal, o que me levou realmente a saber fazer boas escolhas na vida. Fiz algumas más escolhas também. E exatamente por ter aprendido a pensar, eu cheguei à conclusão de que se eu não tivesse feito mais escolhas, eu não teria aprendido tanto quanto eu aprendi. Então, a minha origem foi na engenharia, porém não a exerci. Entrei no mercado de trabalho como um analista de mercado financeiro num banco, que foi uma escola para mim, o Citibank. Foi uma escola, mas uma escola que me levou a um estresse que eu não queria viver na minha vida. Saí onde eu acabei tramitando durante 14 anos na informática. Hoje em dia é chamada de tecnologia da informação. Nome mais bonito, né, Renato? E eu diria para você que eu fiz bem a informática, assim, fiz. Realizei grandes projetos. Projetos que tiveram repercussão, inclusive na mídia, etc. e tal. Se você me tivesse perguntado naquela época se eu fazia sucesso, eu teria dúvida na resposta. Hoje eu não tenho. Por quê? Porque eu percebi que sucesso está associado a uma coisa essencial. É você fazer aquilo que você ama fazer. Isso é privilégio de poucos, né? Infelizmente, né, Renato? Concorda? Infelizmente. No início, nessa fase, nesse mesmo período que você está falando, eu pensei em fazer direito. Acredita nisso? Cheguei a me inscrever, mas naquela ocasião eu confesso que eu era preguiçoso para leitura.
O direito me encantava, mas eu não gostava de ler, eu não tinha o hábito de ler. Olha que prejuízo. Verdade. Daí eu escolhi uma outra profissão que fui muito feliz nela e nela aprendi a gostar de ler. Que legal. Hoje eu gosto de ler. E você trouxe uma coisa muito interessante e que você falou assim, eu aprendi a pensar. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que podem acontecer, né? Eu entendi o pensar como analisar, como ponderar. É que pensar, todo mundo processa informação. Pensar por pensar é o ato do processamento de uma informação. E agora o ato do ponderar. Eu entendi o teu pensar como ponderar. Também. Mas tem três etapas aí, Renato. Quer falar mais sobre isso, que isso é interessante? Isso é muito interessante, porque o pensar que você desmembrou, né, muito bem desmembrado, ele inicia, eu aprendi isso com o Pierre Lucy, que foi meu primeiro professor da faculdade, me dava aula de astronomia. Olha, gente, o Pierre Lucy era um velhinho francês de 75 anos, e ele pulava de mesas, né, para demonstrar o movimento dos corpos, etc. Então era muito interessante. E ele disse para toda a turma, assim, ninguém aqui na minha primeira prova vai tirar mais do que um. Eu olhei assim e falei assim, não, tem algo errado, porque eu fui aluno de Colégio Santo Agostinho, né, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, e lá eu era chamado CDF, lembra desse termo? Conheço muito bem. Bastante. Pois é, eu era o CDF, e eu jamais admitiria tirar um numa prova, porque as minhas notas já no Santo Agostinho eram de 7, 8, 9, 10, né? E aí eu encarei, né, fui para a primeira prova e o resultado foi 1. Eu olhei pra cara do Pierre Lucy assim e falei, ô Pierre, vem cá, me diz uma coisa, que papo é esse aí de você me dar 1? Eu tô em depressão, velho. Né? E ele falou assim, Marco, você como todos os alunos aqui no Brasil, não sabem pensar. Porque o ato de pensar, ele inicia pela observação. Observação dos fatos. Você não consegue pensar sem ter antes captado alguma coisa. É como se fosse um processo onde tem uma entrada, uma máquina que transforma essa entrada e sai alguma coisa do outro lado. Um processo alquímico. Isso. Então, para você começar a pensar, você tem que iniciar aprendendo a observar as coisas. Quando você diz, vou meditar, as pessoas, a maioria, pensa o seguinte, que meditar é ficar pensando em alguma coisa. Não. Ou alguns pensam que é não pensar, inclusive. que é a ausência de você ficar com a tua mente, né, processando alguma coisa. Observa o fato. É a ausência de nomear. Exatamente. Então, observa, processa e responde. Né? E aí vem as duas outras fases que você citou, que é o pensamento efetivo, lógico, né? E em seguida a ponderação, o julgamento. Você acrescenta ao fato um julgamento. E é daí que surge o pensar como um verbo holístico, um verbo maior, né? Muito bem. Pois é. Foi isso que eu compreendi quando você tinha dito, muito bem explicado. Marcos, uma curiosidade. Você declara ter vindo de um berço de prata. Isso. E eu venho de uma outra realidade. De uma outra realidade. E da realidade da qual eu venho, quando o garoto olha para lá, a gente olha assim e imagina que as pessoas que estão lá, que têm acesso a essa coisa, não passam por desafios. Uhum. Né? Isso eu pensava anos atrás. Sim. Hoje, como eu tenho a oportunidade de me relacionar com essas pessoas, eu também sei que elas vivem desafios. E desafios diferentes dos quais eu vivi. Né? Então eu queria que você contasse pra gente hoje aqui um de sua preferência e que possa ajudar quem está nos acompanhando aqui a também superar o desafio que está lá. Que desafios existem de todas as naturezas. Então eu queria que você trouxesse pra gente assim, qual foi o maior desafio, ou qual foi o desafio mais importante para você, que teve maior significado, que trouxe um aprendizado. Como que você poderia contribuir conosco hoje? Olha, Renato, se você me permitir, eu tenho não um, mas 2 grandes desafios de vida, muito grandes mesmo, e que me significaram bastante. Me trouxeram um aprendizado muito grande, e que hoje eu agradeço a Deus a oportunidade de ter vivido esses desafios, né?
Agora, eu começo a dizer que, na verdade, muitos pensam que somente as pessoas não privilegiadas passam por dificuldades, e não é verdade. Você falou muito bem. Exatamente. Você falou muito bem, você pontuou muito bem, porque só sabe do meu sofrimento aquele que vive dentro de mim. Tem aquela máxima, né? Calça minhas sandálias. Calcem as sandálias, exatamente, Pois é. né? Porque a gente não sabe o tamanho do problema que uma pessoa vive até se colocar na posição dela, vivendo todas as condições que a levam a sofrer em relação àquilo que ela está sofrendo. Perfeito. Né? Então, um dos grandes desafios que eu tive foi justamente em relação a essa questão profissional, porque eu entrei para engenharia, segui a carreira, logo em seguida a carreira maior foi a de informática, onde eu tramitei durante 14 anos. E um dia, apesar de todo, aspas, sucesso que as pessoas achavam que eu tinha, eu era infeliz. Olha isso. Eu era infeliz. Toma um chá. Obrigado. E aí, eu confesso, eu não era. Não era porque exatamente Você não se sentia realizado na profissão que você atuava. Nem poderia. Conte-me mais. Nem poderia. O que te passava naquele tempo? O que você sentia naquele tempo? Por que você foi para aquele lugar? Pois é. Então, eu fui por falta de opções e por medo. Medo que está presente aí em 10, 20, 30 milhões de pessoas que estão à nossa volta. Né? Sim. Aquele medo que diz, não, eu não posso fazer. Porque nós somos educados na cultura ocidental pela cultura do não. Desde criança, não põe o dedo na tomada. Não corra, você vai tropeçar e vai se machucar. Não suba nesta árvore porque você vai cair e pode quebrar o pescoço. Então é tudo não. Você não pode, você não consegue, etc. Então, isso cria o que nós chamamos assim de fatores limitantes. Né? O pensamento limitante, né? que diz você não consegue. Né? E isso foi o que me fez... Na terapia chamam de crenças limitantes. Crenças limitantes, né? O mesmo, fatores ou crenças limitantes. Sim. Né? Então, eu, naquela época que eu estava lá na engenharia e até na informática, né? Eu via muito distante, lá no primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, uma profissão que era a do marketing, que era aquela profissão que eu sonhava, dizia, que troço lindo, que troço bacana, eu adoraria estar trabalhando com isso, né? Mas o marketing, nem sequer como um curso de nível superior, existia no Brasil. Existia um cursinho, que era um cursinho técnico, chamado Comunicação Visual. Estava na linha ali, mas não dava a amplitude de um curso superior de marketing. Né? Fator limitante. Ou aquilo que você esperava fazer, né? Pois é. Exatamente. O que você até via, né? Eu sabia, o visionário, que eu podia ir além você enxergava, daquilo. Tinha algo que você queria, mas não tinha nada que pudesse te ajudar ou te catapultar para aquela visão. Com certeza. E aí foi que minha crença limitante me disse não. Porque eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, porque o meu berço de prata me ofereceu. E eu não fui. Por quê? Por medo. Por medo. Pois é. Incrível, né? E deixei escapar uma grande oportunidade de abraçar a carreira de marketing muito antes. E aí você estava o quê? Você ainda estava estudando engenharia? Não. A engenharia eu terminei em 1981. Eu estava já como header de uma área de informática, ganhando um salário altíssimo. Você estava trabalhando na área de TI. TI, um salário gigantesco. E teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos fazer o marketing que você queria? Não. O marketing foi quando eu praticamente me formei. E meu pai falou assim, vai lá, você não gosta de marketing? Vai lá, vai fazer um curso superior, uma pós-graduação, um MBA. E eu, E o medo não deixou aí. Um medão me segurou aqui. Né? Bom, e aí um dia o marketing chegou aqui como um curso superior. 1900 e fumacinha. Tá? Eu já estava como header de informática de uma grande organização, com salário altíssimo, e eu olhei assim, falei, que desejo que eu tenho de fazer isso, de mudar de carreira, mas como que eu vou fazer isso, Renato? Eu tenho mulher,
filhos, conta para pagar, né? Um salário alto que sustenta uma, como chama, um status, né? De vida. Um padrão, né? Um padrão, né? São colégios caros, são não sei o quê, tudo caro, né? E como é que eu vou fazer isso, né? Então, mais uma vez, vem o medo. E por medo, a gente chega no fim da vida frustrado. Porque eu vi na beira da cama. Essa você conta daqui a pouco. Essa aí deixa pro telespectador, pra audiência, ficar curioso Tá um pouquinho. bom. Continua ali. Aí... Então, resultado. Eu cheguei em casa, dormi e acordei com aquela sensação de que a semana ia começar de novo. Maldita segunda-feira. Que é a sensação das pessoas que fazem a sua profissão porque não tem outra saída. Sabe como eu chamava essas pessoas no limite da minha ignorância? Quando a gente é jovem, a gente é muito ignorante, né? A gente fala certas coisas que deveria pensar 20 vezes antes de falar. Que não deixa de ser uma verdade, mas também desconhecia a dificuldade de cada pessoa, né? Eu chamava de passageiro da agonia. Bom termo. Uhum. Porque ele passa de segunda a sexta agoniado. E aí das 5 horas ele grita sextou. Eu vejo isso toda sexta-feira na internet. Pois é. Mas assim, última análise, é crueldade você chamar esse indivíduo de passageiro da agonia, porque a maioria deles é fruto do medo. Do medo, sim. Eu não posso, sabe, acusar os outros por ter vivido a mesma coisa. Exato, sabe? Entendeu? O quanto que a gente é Claro. cruel pela ignorância. Com certeza. Quando entrevistaram um lama, perguntaram para ele assim, qual é o grande mal da humanidade? Ele respondeu, não saber. Que não sabe. Olha o tamanho disso. Nós não sabemos que não sabemos. Legal. E aí eu lembro de 2 frases, uma do meu pai e outra de uma pessoa que hoje, infelizmente, não tem lá uma imagem muito boa na sociedade, né? Porque o meu pai me disse, meu filho, nunca pare de estudar porque conhecimento não ocupa lugar na cabeça. Pois é. E o segundo foi de Odebrecht. Né? O senhor Odebrecht, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por conta da minha posição na Confederação Nacional da Indústria. E nesse dia ele me perguntou o seguinte, é Norberto Odebrecht, tá? Ele escreveu muitos livros. E ele me perguntou assim, eu estava fazendo uma entrevista sobre conhecimento, formação de informações, de conhecimento, etc. e tal. E ele me perguntou, Marcos, quando você quer conhecer alguma coisa, o que você faz? E aí eu disse para ele assim, bom, Norberto, eu estudo, leio bastante, converso com as pessoas, procuro aprender o que elas estão tentando me transmitir, enfim, faço cursos. Ele falou, sim, mas tem uma condição essencial que você ainda não abordou. É a seguinte, se você não se dispuser a aprender novas coisas, e com essas novas coisas abrir espaço para tirar os velhos conhecimentos que você tem e os novos entrarem no lugar, você estará vivendo dentro dos seus paradigmas. Sensacional. Que presente, hein? Que presente. Olha que presente vocês estão recebendo, hein? Guarda com carinho e compartilha. Guardar aqui no coração e compartilha com quem vocês amam. Obrigado por isso. Imagina. Então, aí eu acordei nessa segunda-feira, voltando lá ao ponto que eu abandonei, e disse para minha esposa na época, a mãe dos meus filhos, disse para ela, não estou feliz. Ela achou que era com ela, não era comigo. Né? E eu disse para ela que eu queria mudar de profissão. Eu queria seguir a carreira que eu realmente amava, que era o marketing. Né? E ela falou, tá, eu acho que você tem que perseguir seus sonhos e eu vou te apoiar. Mas tem uma questão prática. Você vai sair de
gerente, coordenador geral de informática para estagiário de marketing, ganhando salário de estagiário de marketing e me ajudando a sustentar essa casa como? Eu falei, essa é a grande questão, né? Que eu preciso encontrar. A resposta para esta pergunta sou eu que tenho que encontrar. Eu só peço a vocês o apoio em uma eventual dificuldade que nós possamos viver, talvez perdendo um pouco do nosso padrão de vida, em função de uma grande realização. E que eu não vou abandonar porque eu não vou ser velho frustrado. E o que te motivou a fazer essa transição? Porque anteriormente você tinha medo. Uhum. Você estava num relacionamento, vivendo a sua vida, com um bom salário, um bom padrão de vida, você estava satisfeito economicamente, Sim. infeliz profissionalmente, você não estava se sentindo realizado. E tinham 2 medos, né? Já acumulados. Da onde veio a motivação para quebrar e superar esse medo? Então, eu sempre entendi que a motivação é uma força interior, né? E que só depende de você para você conquistar as coisas que você deseja. Se você não tiver motivação, você nunca vai a crescer, nunca vai adiante. E eu disse para mim mesmo, eu quero isso, então eu tenho que ter motivação. E eu procurei dentro de mim a motivação para sair de uma posição de conforto. A tal da zona de conforto, eu ganho bem, eu tenho um padrão de vida elevado, etc e tal, para dar aquela sacudida, né? E sair daquela zona de conforto, né? Porque eu sabia que estar naquela zona de conforto tinha um preço muito caro. O preço da frustração é um preço muito caro, dói. Não é no bolso, não. Dói na alma. Dá angústia, dá azia, sabe? Dá coisas piores, dá depressão. É uma das principais doenças do século. Eu trato muitas pessoas assim hoje. Mas é. Com a mentoria, tratei a acupuntura, a minha época de personal, vi isso tudo acontecendo. E aí, quando eu enxerguei que ali na frente tinha uma figura horrorosa da depressão, que aí você dá o nome do que você quiser, porque as pessoas pintam a depressão da maneira mais conveniente, eu disse, não, eu não quero isso para mim. Então eu vou lutar. E foi aí que eu consegui, aquela coisa iluminada, né? Aquela coisa assim que você acorda e alguém fala para você, olha essa oportunidade aqui. Eu de vez em quando tenho esses insights assim, eu paro, olho assim. Mas foi nessa época que você teve aquela conversa com seu pai também ou foi depois? Não, foi bem depois. Meu pai faleceu em 1982, 1º de janeiro. E aí eu ouvi assim, busca essa oportunidade onde você está. Foi algo interno. Foi. Um pensamento que cada um dá o nome que quiser, porque eu não vou discutir agora crenças. Sim. Não é nem mérito da questão. Não é nem mérito da questão. E aí eu entrei me lembro muito bem desse dia que eu entrei no meu trabalho lá. E a primeira coisa que eu fiz depois de largar minha pasta foi ir na sala do meu chefe. Naquela época, eu como header da área de informática, eu tinha construído produtos para a Confederação Nacional da Indústria que levavam a informação para o industrial, através de banco de dados, da internet, coisa que naquela época era uma novidade, né? Montei um pequeno grupo de pessoas para atender o industrial numa espécie de serviço de atendimento ao cliente e responder a determinadas perguntas, entregar determinados produtos. Então, eu tinha dentro de mim, apesar de trabalhar na área de informática, eu tinha dentro de mim algumas características do profissional de marketing. E eu peguei isso, botei dentro do envelope com flores, embalei, cheguei na frente do meu chefe. Como assim, um bom estudante de marketing. E falei assim, chefe, o que você acha? Você acha que a CNI tem, né, um bom marketing? Ele falou, não, eu acho péssimo, a gente não tem marketing. Você não acha que deveria ter? Acho, mas só que nós não temos como orçamento para criar uma nova área aqui. Eu falei assim, mas orçamento para quê? Tem gente aqui dentro que pode fazer isso. Ele falou, quem? Eu.
coragem? Ele falou, como assim, Marcos? Eu falei, você não acha que eu tenho perfil para isso? Analisa as coisas que eu tenho feito. Não, claro, você criou o banco de dados, você criou isso, você fez o portal, você fez isso. Aí eu falei, pois é, deixa eu criar a área de marketing aqui. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, tô. Quem é que vai cuidar da informática? Eu falei, a Geisa, era a minha segunda pessoa ali no departamento, ela é muito competente, ela vai conduzir muito bem no meu lugar. E eu faço marketing aqui. Ele falou, o que você precisa? Eu falei assim, em primeiro lugar, que você me ajude com o meu MBA. Em segundo lugar, me dá autoridade para eu criar procedimentos, área, etc e tal. Ele falou assim, pode começar. E em 1998, empregado, sem perder salário, sem perder absolutamente nada, eu comecei a montar todo um departamento de marketing, aí todo estruturado, com todos os conceitos, né, e procedimentos da área, fazendo um MBA, me formando realmente em marketing. E hoje estou completando 25 anos na área que eu amo. E que segunda-feira, para mim, não é mais aquele maldito dia, né, que tem mais 5 pela frente. E como é a sexta para você? A sexta é legal, porque é um outro momento. É um momento que eu tenho para descansar, curtir minha família, curtir meu lazer. Você tem a tua sexta vem junto do sentimento de missão cumprida? Também. Apesar de que, olha, você colocou uma coisa interessante. Porque sentido de missão cumprida, para mim, Renato, desculpa discordar aí, mas missão é uma coisa para mim de longo prazo. Eu tenho sensação de dever cumprido. Dever cumprido. Cumpri bem a minha semana. Puxa vida, realizei várias coisas, mas missão, para mim, é um troço. Você tá puxando missão lá da empresa. A flexão. O planejamento é da área que eu... Né? O missão que eu trouxe é no sentido de dever cumprido. Sim, dever cumprido. Mas é isso. Então, essa foi, assim, o primeiro fato que realmente me trouxe um hiato na vida, e a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo agora é: não se deixem dominar pelo medo. E não abandone os seus sonhos. Muito bom. Coisa muito importante que você falou, boa parte, pelo menos assim, de todos que eu tive a oportunidade de conversar e terapeuticamente, atualmente como mentor, ajudar, boa parte tem essa clareza que não deve se deixar levar pelo medo. Mas o que eles não têm, e é por isso que não conseguem, é isso que você conseguiu achar dentro de você, a motivação. Né? Nasceu dentro de você. Sim. Pela uma experiência pregressa, precisou você viver uma experiência de não ir pelo medo, ir para o mercado de trabalho, se sentir frustrado e tomar a decisão que não queria mais. E aí você teve a coragem de comunicar à sua família. Né? Ou seja, você buscou aliados, você compartilhou o seu sonho, o seu desejo e disse para eles o que você precisava. Olha a clareza que você teve, a coragem de fazer. Quantos não tem essa coragem de chegar e falar com o cônjuge, com seus filhos? Porque às vezes é assim, poxa, eu vou ter que tirar o meu filho da escola particular? É uma decisão difícil. Não é uma coisa fácil de pensar. De correr esse risco. É um risco, né? E aí você expôs, planejou, conversou e quis o destino, digamos assim, as coisas aconteceram de uma forma maravilhosa. Tem um grande mestre, né, que me disse assim: o caminho se faz caminhando. E um outro mestre, Lao Tse, que eu estudei antes do segundo, ele diz que uma jornada de 10.000 passos começa com. Então, uma das receitas do sucesso é o primeiro passo, né? Sim. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vamos andando que o negócio vai resolvendo. A gente vai aprendendo. Você se lembra da primeira frase que você falou quando a gente começou esse bate-papo aqui? Eu consegui. Eu consigo. Você consegue. É isso. É essa a mensagem que todos nós devemos ter, porque a gente fica admirando tantas outras pessoas e esquece de admirar a si próprio.
Exato. Olhar as próprias vitórias. Sim. Dar mais valor às suas próprias competências. E principalmente não se comparar a ninguém. Porque as minhas habilidades complementam as suas e vice-versa. Juntos somos mais fortes. Separados, somos fracos. Sim. Porque eu não tenho condições, e ninguém tem condições de deter todo o conhecimento. E na organização que nós participamos, o BNI, a gente tem a oportunidade de ver isso todo dia. Sim. Hoje eu almocei com uma arquiteta e ela trouxe experiências que eu nunca tinha ouvido. E com um grande amigo meu, né, que tornou-se um amigo meu nesta organização, também trouxe outras experiências sobre a vivência dele em Marrocos. Eu não fui lá, mas eu aprendi a partir dele como funciona a cultura em Marrocos, da negociação. E ela trouxe o sentido que a gente fala em marketing de preço e valor. Sim. Né? Ela falando de uma poltrona que custava 57 mil. Parece assim um absurdo 57 mil. Mas o valor agregado que aquela poltrona tem para alguém, isso não tem preço. Com certeza. É o valor que aquela pessoa dá. E lá em Marrocos, pelo que o Flávio trouxe também, não se discute preço, se discute valor. E o valor é relativo. Então, Marcos, você mostrou um pouco da sua jornada e você começou a trilhar o caminho. E o que aconteceu lá naquela empresa? Você fez um MBA? Você seguiu? O que aconteceu lá? Bom, naquela época eu cometi uma segunda loucura, porque eu adoro a loucura. A loucura é a maior sanidade que a gente pode ter. Tu fez uma e viciou já? Já. E assim, em 2003, quando eu já estava no marketing lá na CNI, a CNI comunicou sua ida para Brasília. E eu ia para Brasília toda semana por força do meu cargo, né? Só que eu não gostava de Brasília. E na época eu já tinha me separado da minha ex-mulher, né? E eu sempre fui aquele paizão que não quer se separar dos seus filhos, né? E eles não iriam comigo para Brasília. Então a empresa comunicou: você vai e você sai. E eu saí. Saí deixando um salário que hoje representam dezenas de milhares de reais para trás, indo para um mercado de trabalho aos 44 anos de idade. E a gente sabe que a cultura no Brasil, quando você passa dos 40, a dificuldade de você se recolocar sobe exponencialmente, né? E eu falei: dane-se, tem medo? Vai com medo mesmo. E fui. Foi aí que eu abri a M2All, a minha empresa, que é uma empresa de consultoria, de marketing, e que depois foi se expandindo para outras áreas, né? E eu tinha um grande desafio que era como que eu vou competir, euzinho, Marcos Rabstein, um consultor, com as grandes organizações, como Pricewaterhouse, como Arthur Andersen e outras tantas que existiam naquela época, e algumas ainda existem. E eu disse assim: bom, eu vou onde eles não vão. Você buscou o Oceano Azul. O Oceano Azul, que foi encontrar o meu espaço no mercado de micro e pequenas empresas, me credenciando como consultor do Sebrae, que até hoje eu sou consultor do Sebrae, consultor e instrutor, e ali eu construí a minha carteira de clientes, né? Mas eu vou voltar àquele ponto, Renato, para aqui dar uma finalização no nosso bate-papo, que foi o segundo grande e maior desafio que eu tive na minha vida. E esse grande desafio passa por uma coisa que talvez seja o desafio de todos nós. Se chama autotransformação. Conheço bem essa. Renato, eu confesso que eu era muito difícil. Eu era uma pessoa, diria, perto do insuportável. Poxa, você acha que tá bom agora? Não, eu sou menos insuportável. Mas eu era muito insuportável, né? Então, as pessoas viviam em conflito comigo, né? Viviam em conflito comigo. E um dia eu peguei um desafio numa indústria, a Tintas International, num grupo inglês, onde eu ainda estava na carreira de informática, e eu fui chamado para conseguir resolver um problema da fábrica que
Ninguém tinha conseguido, nenhum dos outros gerentes tinham conseguido resolver. Mas meu chefe me disse, ou você resolve em 1 ano, ou você vai seguir a carreira dos seus colegas anteriores, antecessores. E eu disse, sim, beleza. Adoro desafios. E foi num dia iluminado que, sentado no meio do pátio, já desanimado, percebi a solução, implementei e consegui transformar o que era o grande problema da fábrica numa grande solução. E por isso, a minha equipe, que há 8 anos não recebia nenhum prêmio, passou então a ser premiada, inclusive como a melhor equipe da empresa. Mas aí você estava como consultor. Estava como gerente de informática. Ah, você voltou um passo... Estou voltando um passo lá atrás para explicar para você o meu segundo desafio, grande desafio. Né? E aí, dois anos seguidos de prêmios e de conquistas, né? Eu fui chamado pelo meu diretor na sala dele, e ele diz assim, Marcos, eu tenho um negócio para te dizer, que eu te admiro muito, acho você uma pessoa pessoalmente muito legal, conhecendo você de perto, profissionalmente você tem muita competência, mas você tem um grande desafio. Porque representantes da tua equipe vieram aqui dizer que se você continuasse tratando-os da forma que você os trata, eles pediriam demissão coletiva, que ninguém te suporta. Uau! E o que você fez com isso? Rapaz, aquilo ali foi que nem uma facada nas costas, né? E ele falou, Marcos, antes que você exploda e vá lá dar um esporro na galera, né? Leia esse livro, e me entregou, né, um livro chamado Inteligência Emocional Aplicada no Ambiente de Trabalho. Anotaram o nome aí, time? Então, peguei aquele livro, levei para o fim de semana, devorei o livro durante o fim de semana e molhei o livro inteiro com as minhas lágrimas. Porque eu poderia ter todas aquelas características que eles me diziam e eram verdades. Eu era insuportável demais. Mas eu tinha consciência sobre os meus problemas. E eu sei que para a gente resolver um problema, o primeiro passo que a gente tem que dar é saber que você tem um problema, porque se você não souber e reconhecer que tem, você nunca vai curar. Fato. E aí eu voltei na segunda-feira e falei para o meu chefe, dizendo assim, Gílio, eu entendi a mensagem, vai ser uma longa e dura batalha, mas que mais uma vez eu vou te dizer, eu vou vencer também. Gosto disso, conta mais. Resultado é que eu chamei a minha turma para o escritório, eles acharam que eu ia demitir um monte de gente, ia passar esporro. Olha, seguinte, gente, eu entendi a mensagem de vocês, concordo, realmente sou insuportável, tenho pavio curto, então eu vou fazer um acordo com vocês. Eu ensino vocês a crescerem profissionalmente com a minha experiência e vocês me ensinam a ser uma pessoa melhor. Que lindo, mano. Aí os caras olharam assim, o líder da turma falou assim, Marcos, olha, aqui ninguém vai discordar de mim do que eu vou dizer. A gente acha você o melhor gerente do ponto de vista da competência que já passou por essa empresa. Porém, eu vou te dizer também, se você convidasse alguém para tomar um chopinho da pós-expediente, ninguém iria. E como eu gosto dessa questão de confraternização, fazer amigos, etc. Aquilo entrou como uma faca no coração. E aí eu disse para eles, beleza, então vamos fazer o seguinte, cada vez que eu der sinais de explosão, e isso é fácil, porque eu sou branquinho, aí o sangue sobe e dá para perceber que eu vou explodir, vocês falem, vai explodir, segura a onda. E enquanto isso eu vou chamando a atenção para os erros que vocês cometem. Tá bom. E assim foi durante muito tempo, e a gente foi se ajustando. Até que chegou um dia que eu recebi uma oportunidade para sair da empresa e no dia da minha despedida, 6 horas da tarde, quando eu abri a porta da minha sala, todos já tinham saído. E, sabendo que aquela era o meu último dia, eu fiquei muito chateado com aquela postura de ninguém vir se despedir de mim. E aí bateu o telefone, meu chefe falou assim, se dá para você passar aqui para a gente se despedir? Eu falei assim, claro, filho. E quando eu entrei na sala, tava toda a minha equipe lá, com um bolinho, com toda a festança, dizendo assim, chefinho, depois daqui vamos tomar um chopinho. Que lindo, mano. E eu posso dizer para vocês que eu já tive grandes vitórias na vida, Renato.
muitas. Graças a Deus, posso me considerar vitorioso. Tive minhas derrotas, que fazem parte da vida de qualquer um. Mas de todas as vitórias, nenhuma delas me deu tanta sensação de ganho, de crescimento, como me autotransformar. Porque essa transformação é dura. É dura. Dói de verdade. Por isso que eu me emocionei. Mas me valeu muito. Me valeu demais. Então, eu diria que esse foi o meu grande desafio de vida. Marcos, que história linda. Parabéns. É muito difícil passar por isso. Eu imagino. E tem que ser grande. Né? Tem que ser grande para reconhecer que é pequeno. Tem um ditado que diz... Eu gosto dos ditados chineses, né? Eu estudo bastante, né? Eu gosto. Quando o mestre aponta para a lua, o tolo olha pro dedo. Você olhou para a lua. Legal, bacana, hein? Bacana mesmo. Exato. E isso te fez um homem melhor, um empresário melhor, uma pessoa melhor. Essa é a transformação que se fala. Que ainda tem muita coisa para sabe? Por isso que eu disse, não sou... Eu até brinquei com você, né? Você se considera já suportável? Porque é a nossa natureza. Né? Eu tenho uma natureza intempestiva, que eu costumo falar. Né? Mas Renato, você é todo calmo. Eu nem sempre fui. Exatamente. Assim, o tempo e o trabalho sobre mim fez com que eu deixasse de ser tão intempestivo. Mas a minha natureza é intempestiva. A minha natureza é aguerrida. Eu não fujo a um combate. Exatamente. Então, assim, o meu sangue vibra, é alegre a briga. Ele quer isso, mas isso faz muito mal. Isso não é legal. Então, tem que dosar isso. Esse é o processo da vida, e você fez isso magistralmente. Então, Marcos, primeiro, parabéns mais uma vez. Obrigado por compartilhar essa história. Espero que inspire, porque o objetivo desse podcast, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é inspirar pessoas a se transformarem, a enfrentar seu desafio, seja da maneira que achar que deve, e a gente está aqui para ajudar se precisar. E como estamos aqui para ajudar, caso estejam enfrentando algum desafio na empresa, os que estão nos assistindo, como você pode ajudá-los empresarialmente, né? Dentro da história da empresa deles? O que é a sua empresa? O que você, Marcos, de uma maneira que pode entregar de qualidade que pode ajudá-los a superar o desafio? Uma das minhas funções, empresarialmente falando, é a de dar apoio, né, empresarial para aqueles que precisam, né, de experiência em gestão, etc. E tal. Coisas que, infelizmente, no Brasil existe muito. Né? De maneira objetiva, assim, dentro do que você tem feito, perdi as contas, 44, você falou que foi pro mercado de 44, agora você está com 50, né? 65, velho! Então temos aí 21 anos de experiência, 21 anos como consultor. Como empresário, como consultor. Como consultor, então passaram-se. Você pode ajudar muitos negócios. Eu presenciei o caso de uma agora na reunião. Quais são, assim, os casos que você mais resolve? Qual o tipo de problema, de desafio que você resolve? Né, que mais procura? Então, eu vou responder isso com uma estatística do Sebrae, instituição da qual sou consultor. O Sebrae tem um estudo que mostra que 25%, 1 em cada 4, em micro, pequeno empresário, ele fecha as portas antes de 2 anos por não planejar e não gerir o seu negócio. É falta de capacidade em planejar e gerir. Planejamento estratégico e gestão do próprio negócio. Gestão do próprio negócio. Né? Muitos consideram que planejar é um saco. Né? Então, no Brasil, você não faz planejamento, você faz planejação. Né? Começa a fazer o planejamento, no meio do caminho está um saco, vamos fazer a ação. Né? E você vai ver que depois você vai errar, vai ter retrabalho, vai ter custo maior, etc. Nesse mesmo estudo, o Sebrae revela que depois dos 2 anos, 75%, ou seja, 3 em cada 4, fecham quando crescem. Porque acham que já chegaram num nível que não precisam mais se preocupar. E aí ficam cegos aos grandes problemas.
Porque quanto maior você é, maior é o tamanho do seu problema. E aí já começa a nascer uma ausência de processos. Processos, gestão, controles e uma série de coisas, e você vai ignorando. Gestão do caixa, gestão do estoque, por tudo, aí. Né? Tudo. E aí você. E tu tem uma solução para isso? Eu tenho solução para todos os problemas empresariais que passam por lucros baixos, poucas vendas, altos custos, dificuldade em conquistar e reter clientes, processos mal definidos, pessoas pouco comprometidas com a empresa, enfim, qualquer problema, qualquer dor. Por que eu falo que a M2All é médico de empresa? Porque a gente trata dores. Só que as dores, em vez de serem físicas, são empresariais. Onde que eu assino o contrato? Agora. Contratar uma consultoria aqui. Isso. Então, Marcos, espero que vocês tenham gostado. É uma história sensacional de sucesso. Ele contou vários casos. Se precisarem da ajuda, vai estar na descrição do vídeo, abaixo aqui, os contatos do Marcos. Ele também pode deixar gravado aqui pra gente, como ele quer ser contactado. Por favor, Marcos. Pode ser pelo e-mail, m2all@m2all.com.br, ou pelo WhatsApp, 21 981 87 44 44. Facinho de gravar. Maravilha. Tem algum site que as pessoas possam consultar www.m2all.com.br ou no Instagram, @m2all.oficial, ou no YouTube, m2all-consultores. Vamos fazer assim juntos? No início eu falei, eu consegui, né? Você consegue. Vamos fazer assim. Nós conseguimos. Vocês conseguem. Ok. Vamos juntos? Vamos lá. Nós conseguimos. Vocês conseguem. Até o próximo podcast.